Fala pessoal, eu sou o professor Carlos, sou professor de Física. Estou aqui para resolver com vocês hoje um exercício da Unicamp de 2012. Acompanhe aqui comigo, pessoal. Ele fala, em 2015, estima-se que o câncer será responsável por uma dezena de milhões de mortes em todo o mundo, sendo o tabagismo a principal causa evitável da doença. Além das inúmeras substâncias tóxicas e cancerígenas contidas no cigarro, a cada tragada, o fumante aspira fumaça a altas temperaturas, o que leva à morte de células da boca e da garganta, aumentando ainda mais o risco de câncer. Alternativa A. Para avaliar o efeito nocivo da fumaça, N0, células humanas foram expostas em laboratórios à fumaça do cigarro a temperatura de 72 graus Celsius, valor típico da fumaça tragada pelos fumantes. Nos primeiros instantes, o número de células que permaneceram vivas em função do tempo t é dado por, e ele dá uma função nt, onde tal é o tempo necessário para que 90% das células morram. O gráfico abaixo mostra como tal varia com a temperatura. Quantas células morrem por segundos nos instantes iniciais? Isso é a letra A. Na letra B ele fala, a cada tragada o fumante aspira aproximadamente 35 ml de fumaça. A fumaça possui uma capacidade calorífica molar, ele dá, e em volume molar de 28 litros mol. Assumindo que a fumaça entra no corpo humano a 72 graus e sai a 37, calcule o calor transferido ao fumante numa tragada. Vamos lá, pessoal. Ele pede na letra A para a gente calcular quantas células morrem por segundo. No gráfico, a gente sabe o que? Quando eu tenho uma temperatura θ de 72 graus, eu tenho um tal de 5 segundos, tá certo? Ele deu pra gente uma equação. Vamos substituir, então, na nossa equação NT, tá certo? Eu sei que é 9 vezes 10 elevado à quarta, entre parênteses, 1 menos 2t sobre tal. Já vou substituir esse nosso tal que eu encontrei aqui, ó, o 5, tá certo? 5. Fazendo a distributiva do 9 e do 2t sobre 5, eu tenho o quê? Eu tenho que nt é 9 vezes 10 à quarta, menos o quê? 3,6 vezes 10 à quarta, t. Tá certo? Isso é o nosso n. A gente sabe que o nosso n', que é o número de células, ele é o quê? É o nosso número de células inicial menos esse número de células que a gente vai ter em função do tempo quando ele está a uma temperatura de 72 graus Celsius. Então, o nosso n' vai ser o quê? A quantidade de células inicial nossa é 9 vezes 10 à quarta, e a quantidade em função da temperatura é o quê? 9 vezes 10 à quarta, menos ou mais. Como eu tenho um menos aqui, quando fica menos com menos, então eu vou ter mais o quê? 3,6 vezes 10 à quarta t, tá certo? Eu vou encontrar então que esse n' nosso nada mais é do que 3,6 vezes 10 à quarta t. Por quê? Porque eu tenho 9 vezes 10 à quarta menos 9 vezes 10 à quarta. Esses 9 vezes 10 à quarta se cancelam, tá certo? Esse n' nosso, então, é a relação com o tempo. Então, se eu fizer n', passar esse t que está multiplicando, dividindo por tempo, eu acho que é 3,6 vezes 10 à quarta. O que é isso? É o número de células por segundo. E assim chegamos à nossa resposta, tá certo? Essa é a alternativa A do Unicamp 2012. Na alternativa B, pessoal, ele fala pra gente que em 1 mol eu tenho o quê? 28 litros, não é? Em 1 mol eu tenho 28 litros. Se ele quer saber a quantidade de calor e ele fala pra gente que é 35 mililitros, então eu tenho x mols em 35 o quê? 10 a menos 3 litros, tá certo? Então, o meu x vai ser
quanto? Vai ser 1,25, eu estou multiplicando em cruz e dividindo 35 vezes 10 a menos 3 por 28, então eu tenho 1,25 vezes 10 a menos 3. O que? Mols. Tá certo? Só que ele quer a quantidade de calor. Como eu não estou variando o estado físico, eu tenho o calor sensível, tá certo? Como que eu calculo o meu calor sensível? É N, que é a quantidade de mols que eu tenho, vezes a capacidade calorífica, vezes a variação da minha temperatura, tá certo? Então eu tenho o quê? O N, qual que é o número de mols? É 1,25 vezes 10 a menos 3. A capacidade calorífica ele dá pra gente que é 32 e a variação é 35. O nosso calor então é 1,4 joules. E assim encontramos o que ele pede na alternativa B. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.